Bom dia a todos. Quero saudar a cada um de vós, saudar também aqueles que se encontram em suas casas, portanto, assistindo a esta transmissão via internet. Vamos passar então à recapitulação da lição número 12. Eu quero dizer-vos que ela foi um grande desafio para mim. Eu creio que no vosso caso também deve ter sido. São lições que nos têm trazido realmente uma bênção enorme. Antes, porém, de darmos início a essa recapitulação, e como preciso, assim como todos nós precisamos, de que Deus dirija esta lição, e eu sei que o Pedro já mencionou isso na sua oração, mas eu preciso, pessoalmente, de o fazer. Pedia que se colocassem de pé para pudessem acompanhar-me numa breve prece ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, como é bom, Senhor, estarmos na Tua santa presença, Pai. Apesar de todas estas limitações, condicionalismos, Senhor, nós estamos felizes por estarmos diante de Ti. Agora, Pai amado, nós te queremos suplicar que nos venhas inspirar e que ao abrir as Tuas Sagradas Escrituras, Senhor, possamos ver derramados sobre nós a bênção do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos entender verdadeiramente a Tua Palavra, Pai. Fica também com aqueles que estão nos seus lares, Senhor, e que do mesmo modo eles possam ser abençoados por Ti, Pai. Fica, pois, connosco, dirige todas as coisas para a Tua honra e glória, em nome e pelos méritos de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Normalmente, quando eu recebo o trimensário, que agora é um trimensário que vai para um semestre, uma das minhas maiores curiosidades é ver sempre qual é o tema de estudo. E no mês de dezembro do ano passado, quando eu tive em mãos este trimensário, ao olhar para os temas que ali estavam para serem estudados por nós, fiquei muito feliz. Porquê? Porque eram temas muito interessantes. Isto não quer dizer que as outras lições não o sejam, mas pelos temas em questão. O livro de Daniel, que nós tivemos a possibilidade de estudar, foi uma grande bênção para todos nós. E neste trimestre que está agora a acabar, nós tivemos a possibilidade de aprender mais e melhor sobre as formas como devemos de estudar a Palavra de Deus. E de todas estas lições que já passaram, desde a primeira até a 12ª que termina hoje, eu destacaria algumas lições que, pelo menos para mim, me tocaram mais profundamente. Foi a lição número 5, 6 e 7. E porquê? Porque elas tratavam mais o tema da interpretação das Escrituras. E desse estudo eu destacaria 3 pontos que considero muito importantes. O primeiro ponto é que aprendemos que as Sagradas Escrituras são de caráter universal. Ou seja, muitos afirmam que as Sagradas Escrituras foram escritas num determinado contexto social, cultural, virados apenas para uma nação, para um povo, para uma linhagem muito especial. Não deixa de ser, em parte, verdade. Mas o que é certo é que quando nós estudamos profundamente a Palavra de Deus, nós percebemos que as suas mensagens são transversais aos tempos, às culturas, às épocas. Elas passam por todo este tempo, porque elas têm uma mensagem muito especial. Não é para uma nação, mas é para toda a humanidade. Eu diria mais, é uma mensagem única para cada um de nós. É isto que nós entendemos quando a estudamos de uma forma mais profunda. Segundo ponto, reparamos também que existe uma unidade e uma uniformidade nas suas mensagens que revelam claramente que houve aqui uma inspiração divina. Se não vejamos, desculpem o incómodo da máquina, não estou muito habituado a isso. Não vejamos, um livro que ao longo de 1500 a 1600 anos, por mais de 40 escritores, que na sua grande maioria não se conheciam uns aos outros, dos mais variados e diversos estratos sociais, desde o pastor
até ao monarca. Podemos perceber que Moisés não conheceu João, Moisés o primeiro escritor, e João o último, sendo certo que João conhecia os escritos de Moisés. O que é certo é que quando nós estudamos a palavra de Deus percebemos que há aqui uma unidade de discurso, de mensagem. Só pode acontecer porque houve, por trás de tudo isto, uma mão que conduziu todas estas mensagens. Terceiro ponto, aquilo que eu considero a regra de ouro. As Sagradas Escrituras têm uma característica muito especial. Quando elas são estudadas de forma correta, elas se interpretam a si mesmas. Esta é a regra de ouro das Sagradas Escrituras. Lidando com passagens difíceis, foi o tema desta semana para todos nós. Eu creio que se formos verdadeiramente honestos, nós reconhecemos que numa ou noutra vez tivemos dificuldades de compreensão das Sagradas Escrituras. Já tive muitas. Eu não sei se alguma vez se passou convosco, eu creio que sim. Numa dessas dificuldades, já lá vão cerca de 15 a 16 anos, por aí, eu estava fazendo o ano bíblico e no livro de Isaías deparei-me com um texto que me causou alguma apreensão. Não foi confusão, apreensão. E porquê? Porque eu gosto de perceber o que é que a palavra de Deus me diz. Porque ela é tão importante para mim, aliás, para todos nós, mas eu falo por mim, ela é tão importante para mim que se trata da minha salvação. Eu tenho que entender bem. Muitas vezes eu desafio quem aprende comigo e quem está, portanto, fazendo os cursos bíblicos comigo, a não confiarem em mim. Parece um absurdo, mas é verdade. Para confiarem apenas nas Sagradas Escrituras. Não está escrito, não assim diz o Senhor. Então, eu fiquei apreensivo com esse texto. Já agora fica o texto para que vocês possam ver em casa e vão perceber a minha apreensão nessa altura. Isaías 45, 7. Não vamos ler agora, peço-vos, porque não perdemos um bocadinho a orientação do nosso estudo. Então, eu, porque não percebi, comecei a pensar, a quem me vou dirigir? Tínhamos o pastor na nossa igreja e eu percebi, é a pessoa ideal para isto. Tem formação em teologia, portanto ele vai dar uma explicação. E foi isso que eu fiz. Dirigi-me ao nosso pastor e eu reparei que nesse dia o pastor ficou a olhar para o texto durante alguns segundos em silêncio. E depois disse-me, irmão Tony, no próximo sábado nós falaremos sobre isto. No sábado seguinte, promessa cumprida. Ele passou por mim e entregou-me uma folha A4, toda preenchida, com as palavras em hebraico, e depois, no final, o resumo daquilo que o texto queria dizer. Sabem uma coisa, irmãos? Eu fiquei feliz duplamente. Primeiro porque percebi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pessoas preparadas que nos podem ensinar, que nos podem informar acerca de alguns textos mais ou menos confusos. E depois, porque o resumo daquela mensagem vinha ao encontro daquilo que eu pensava acerca do texto. Reparem, se a Bíblia diz num ponto que Deus é amor, não pode dizer no outro ponto que não é. Porque ela não se contradiz. Então, para mim foi uma lição porque me fez sentir que eu precisava de mais ferramentas para poder entender melhor as Sagradas Escrituras. E a partir daí eu pude adquirir Bíblias com várias traduções, com uma linguagem mais dinâmica, mais atualizada, Bíblias com uma linguagem mais conservadora. E quando nós cruzamos estas traduções, nós percebemos que vamos buscar mais informação. E depois também pude munir-me de um bom comentário bíblico, uma boa concordância bíblica, dicionário bíblico, o espírito de profecia, que é fundamental para entendermos muitas das questões. E depois, uma coisa que é também muito importante para mim, é o motor que mexe com tudo isto. Sabem qual é? A oração. Nós podemos ter as maiores ferramentas do mundo para estudar a palavra de Deus, mas se não usarmos a oração como ponto de partida, irmãos, ficamos limitadíssimos. Então, a oração é aquilo que faz mover, portanto, todas estas ferramentas. Vamos então ao verso áureo, e eu habituei-me a ler os versos áureos como
os textos bíblicos onde está centrada toda a lição. E este não foge à regra. E no versório, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 15 e 16, diz assim: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Nós podemos ver aqui, nestas palavras de Pedro, que ele fala num contexto dos dias finais desta terra. Curiosamente, é a segunda carta e também, curiosamente, é o último capítulo dessa carta. E ele deixa para o final da sua carta este tema tão interessante, que é os dias finais desta terra. Fala aqui na longanimidade de Deus, que o grande desejo de Deus é que todos se salvem e venham todos ao arrependimento. Fala também no cuidado que os filhos e filhas de Deus devem ter na sua preparação, em termos do seu caráter, para que preparem as suas vidas, para que vivam de uma forma santa, justa, imaculada e irrepreensível. São os textos que ele, são as palavras que ele usa nos textos que antecedem aquilo que eu acabei de ler. E depois ele acaba por dizer nestes dois textos, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ora, nós aqui poderíamos pensar que Pedro está, aliás, há algumas traduções que são mais fáceis de se entender. Quando ele diz, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, ele diz, reparai na paciência, na misericórdia e na graça e no amor de Deus, que estão refletidos na cruz do Calvário. Esta é a base da nossa salvação. Por isso é que ele diz, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. E depois quando ele diz, continuando, como também assim o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. É curioso, de início eu dizia-vos que há uma unidade de discurso e de mensagens ao longo de toda a Bíblia. E Pedro confirma isto aqui. É um pormenor muito pequenino, mas é tão bom de se perceber isto. O que ele está aqui a dizer é que quer Pedro, quer Paulo pregam o mesmo Evangelho. Não há diferenças. E depois há aqui outro pormenor muito importante, que ele diz, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Reparem, Pedro, o tal impetuoso, o tal que falava logo em primeiro lugar, neste final da sua vida era um homem mudado. E ele conhecia nos outros capacidades que ele, se calhar, não teria. Hoje sabemos que Paulo foi talvez, se não foi o maior, foi dos maiores apóstolos de sempre. Não só pelos seus escritos, ele escreve mais de metade dos livros do Novo Testamento. Há algum tempo atrás eu ouvia alguém a falar numa sondagem que foi feita sobre as mentes mais brilhantes da nossa era. E Paulo estava lá entre as 20 mais votadas. Ora, aqui há uns anos nós tivemos um pastor entre nós que ele gostava muito da chamada teologia paulina. E eu sinceramente, naquela altura, achava muito confuso. E primeiro que me habituasse à forma de pregação desse pastor, que foi uma bênção para mim, depois eu comecei a perceber-me, se eu estivesse concentrado desde o princípio da mensagem até ao fim, eu iria perceber a mensagem. Isso começou a acontecer. E isso fez em mim, ou fez criar em mim, uma paixão pelas cartas de Paulo. Porque elas são muito profundas. Têm uma mensagem extraordinária. Então, aqui Pedro reconhece essa sabedoria que Paulo realmente tinha. E depois ele diz que há aí, nessas cartas de Paulo, pontos difíceis de entender, que o digam os leitores destas cartas. Há ali textos que nós ficamos a coçar na cabeça o que é que Paulo está aqui a tentar dizer. Mas
O que é certo é que Pedro continua a dizer e diz: os indoutos e inconstantes. Indoutos, na nossa língua, quer dizer ignorante. É claro que o termo aqui não é nenhuma ofensa, é apenas dizer que, em termos de conhecimento bíblico, desconhecem. É só. Inconstantes na fé quer dizer exatamente aquele tipo de pessoa que aprende da palavra de Deus, mas se vier uma dúvida ou outra, ficam a vacilar e já não sabem em que é que creem. E diz que este tipo de pessoas, que posso ser eu, se cair nesse erro, de não confiar na palavra do Senhor, este tipo de pessoas podem distorcer o sentido da palavra do Senhor. E diz no fim que é trágico se fizer isso, porque o fazem para a sua própria quê? Como é que diz o texto? Para a sua própria perdição. Continuando, alguns afirmam que as Escrituras estão cheias de erros e contradições. Nós tivemos um dia da semana em que pudemos ter a oportunidade de estudar acerca disso. E então foram-nos ali apresentadas algumas possíveis razões para as aparentes contradições. A primeira, dificuldade na compreensão, ou seja, lermos um texto e não entendermos. Eu convido a que cada um possa usar as suas Bíblias. Eu não vou usar o PowerPoint, gosto mais desta praia, de folhear a palavra de Deus. Então vamos ao livro de Deuteronômio, isto sem desmerecer, portanto, a ajuda extraordinária que os meios digitais nos dão, não é? Deuteronômio, capítulo 29 e versos 29. Creio que já encontraram. E então diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ora, este texto, quando é olhado de forma correta, ele nos dá aqui uma resposta extraordinária. Quando vemos o contexto, vemos que Moisés estava a viver talvez os últimos dias da sua vida. Estava a dar as últimas instruções ao povo de Israel. E então aqui nós vemos que ele faz uma revelação extraordinária. Ele diz, meus amigos, há coisas nas Sagradas Escrituras que estão encobertas, não têm resposta. Terão, se for da vontade de Deus. Mas aquelas que nós sabemos são para nós quem? Quem estuda as Sagradas Escrituras. Depois tem ali um pormenor importante. Para nós e para mais quem? E os nossos filhos. Sabem que o campo missionário de cada um de nós, o primeiro campo missionário, não é lá fora. É dentro das nossas casas. E este texto diz-nos exatamente isso. Diz-nos que nós devemos ser, como diz o livro de Apocalipse, sacerdotes dentro do nosso lar. Mas temos essa missão extraordinária, que é uma bênção, de podermos passar as mensagens que conhecemos, em primeiro lugar, na nossa casa, à nossa família. E depois, por inerência, porque quem vive as coisas do Senhor revela, sem dar por isso, àqueles que os rodeiam, nos colegas de trabalho, nos nossos amigos, em todos aqueles que nos rodeiam. E diz que o objetivo final é que nós andemos nos caminhos do Senhor, obedecendo à sua lei. Este foi o conselho que Moisés deu ao povo e que vem até nós hoje. No entanto, há algumas pessoas que têm um outro tipo de atitude. Olham para um texto, não o entendem e dizem, pois, este livro é muito confuso. E não percebem que há também aqui uma regra. É que seres humanos
finitos, limitados, não podem entender um Deus grandioso, um Deus infinito. Então, como é que o temos que fazer? Lendo a palavra do Senhor e indo aprendendo aos poucos, numa caminhada com Ele. Aprender a conhecer o Senhor todos os dias, estudando as Sagradas Escrituras. Um outro ponto, a rejeição das Escrituras como sendo um livro inspirado. Ora, quando se toma esta atitude, abre-se aqui um vasto campo para a dúvida e para a rebeldia. Eu conheço, e certamente todos nós conhecemos, pessoas notáveis da nossa sociedade que se afirmam profundos conhecedores da palavra de Deus e se consideram ateus. Que é uma coisa, enfim. Bom, mas respeitando a vida de cada um, nós percebemos que estas pessoas, logo à partida, rejeitaram as Sagradas Escrituras como sendo um livro inspirado. É por isso que o relato da criação não faz sentido. É por isso que logo à partida rejeitam a existência de Deus. E depois, não havendo relato da criação, não há queda, não há livro de Gênesis e nós não temos necessidade de um Salvador. Terceiro ponto. Erros nas cópias ou traduções das Sagradas Escrituras. Nós aprendemos neste estudo que existem cerca de 24.600 manuscritos do Novo Testamento. Fidedignos. Foram comparados. E que, ao longo da história, os chamados doutores da lei, escribas e fariseus, que eram quem tomavam conta das Sagradas Escrituras e que faziam essas cópias, depois, no século V até o século X, apareceram uns judeus a que foram chamados de maçoretas. Creio que o pastor poderia confirmar se estivesse pronto aqui. Eles tinham uma função, fazer a cópia dos originais, fazendo cópias. E conta-se que, no final de cada dia, eles contavam todas as letras, ou os caracteres que realmente faziam. E, se houvesse um erro, todo aquele trabalho daquele dia era destruído, para recomeçarem no outro dia. Ora, isto, para nós é importante sabermos este pormenor. Mas quando nós confiamos nas Sagradas Escrituras como sendo um livro inspirado de Deus, não precisamos disto. Mas o que é certo é que é bom sabermos também isto. Vejam o que é que diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e verso 15. Vamos então ao livro de Timóteo. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 15. Paulo fala aqui num contexto de alguma confusão na igreja que Timóteo dirigia, onde havia ali tentativa de introdução de falsos ensinos. E agora o conselho que Paulo dá é este. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra de Deus. Nós vivemos tempos muito especiais, irmãos, em que a palavra de Deus é quase diariamente posta em causa. E quando nós conhecemos a palavra de Deus da forma como a conhecemos, com humildade, porque é um tema que iremos já discutir, eu estou a ver o relógio andar muito depressa, mas queria lá chegar, nós percebemos que quando falamos com alguém que contrapõe, dizendo que há aquele ponto um bocadinho mais obscuro, como se houvesse na palavra do Senhor, nós temos de estar preparados para responder a essas questões. Não com arrogância religiosa, longe disso, mas com humildade. Dizendo, está escrito, assim diz o Senhor. Essa deve ser a nossa forma de abordarmos esses temas junto de pessoas, tendo o maior respeito por elas. Porque só assim é que nós as podemos atrair
para Cristo. Não é com arrogância, dizendo que a minha igreja... Não é isso que está em causa. O que está em causa é a palavra de Deus. E aqui, Paulo está a exortar Timóteo para que saiba como usar a Bíblia. Então, esse é um conselho que chega até nós também hoje. Desculpem, que esta máscara está a me incomodar. Pronto, eu quero... Bom, então, continuando. Quando há dificuldades, a questão é como lidar com elas. E a Bíblia dá-nos resposta quanto a isso. Vamos ler mais uma vez, agora na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e verso 20 e 21. Portanto, é uns livros à frente. Pedro, capítulo capítulo 1, assim aqui é, segunda de Pedro, capítulo 1 e versos 20 e 21. Creio que já encontraram, e então diz assim, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Em algumas das vossas traduções, eu creio que diz interpretação, não é? Então, aqui, Pedro chama-nos a atenção de que quando abrimos as Sagradas Escrituras, nós temos que as estudar convenientemente, para não tirarmos ilações erradas. E o aviso é muito sério. É que não vem de particular interpretação. O conhecimento das Sagradas Escrituras, ele tem de ser feito de forma correta, porque ela, assim mesmo, é a tal regra de ouro que vos falava há momentos atrás. Ela se explica a si mesma. Depois o verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui Pedro revela a forma como as Sagradas Escrituras foram escritas. Ora, se houve um agente importante em tudo isto, foi o Espírito Santo, a palavra de Pedro, a quem devemos de recorrer nós para melhor entender as Sagradas Escrituras, irmãos? Está lá no texto. É por isso que a oração é o motor maior que move o nosso estudo. Eu há bocado dizia que nós temos que ter ferramentas, portanto, para podermos fazer um estudo adequado. É verdade. Eu não cheguei a falar nas línguas, portanto, em que foram escritas as Sagradas Escrituras. O pastor e todos aqueles que estudam teologia têm essa preparação que nós, membros comuns, não temos. Mas se nós tivermos todas as ferramentas, não faltar nenhuma, se não usarmos a oração, corremos o risco de não tirar da palavra de Deus o sentido que ela tem. Então, se nós desenvolvermos esta confiança de que quando abrimos as Sagradas Escrituras, a primeira coisa que nós temos que fazer é que, orando, vamos ter a ajuda daquele que conduziu todas as Escrituras no seu início, então nós vamos chegar à resposta mais correta e mais adequada. Continuando, quando nós buscamos a verdade de todo o nosso coração, eu não sei quanto tempo é que tenho ainda, desculpem lá. 7 minutos. É ótimo. Então, vamos lá ver se eu consigo chegar a bom porto com o resto do estudo. Então, nós podemos perceber que quando nós buscamos a verdade de todo o nosso coração, há uma coisa que acontece. É que Deus se revela a cada um de nós. Vejam o que é que Tiago nos diz na sua carta, no capítulo 1 e versos 5, 6 e 7. Tiago, capítulo 1,
versos 5, 6 e 7. Lá diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não diz a alguns, diz a todos dá liberalmente. E nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. No entanto, há aqui uma condição. O verso 6. Peça, porém, com quê? Com fé. E depois diz, se isto não acontecer, o que é que vai suceder? Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, para nós entendermos bem a palavra do Senhor, dirigimos-nos a Ele através da oração, mas temos que acreditar que Ele vai estar connosco no estudo. Porque se fizermos apenas uma oração porque é habitual e é rotineiro, a Bíblia diz que nada receberemos. Peça com fé, é a condição. Como lidar humildemente com as dificuldades? Foi um tema também que nós estudamos ao longo desta semana. Fez-me lembrar um texto que é para mim dos textos de ouro, aquele convite que Jesus faz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versos 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um convite direto da parte de Jesus para que andemos com ele. Depois ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que ele está aqui a dizer é que ele está a falar do seu ministério, está a falar do discipulado que nós devemos seguir, sendo os seus discípulos. Portanto, este é o jugo que o Senhor nos quer dar. E quando nós vivemos este discipulado com alegria, não é um peso, é uma bênção, é um privilégio falar do Senhor. Mas o Senhor diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim. Fez-me lembrar o episódio de Marta e Maria. Marta, que andava afadigada, todos nós conhecemos esse episódio, era necessário fazer essas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e o Senhor, digamos que, nomeou esse aspecto. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque este era o momento próprio para estares comigo. Então, diz: aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Duas características que nós, como seguidores de Cristo, teremos que ter: mansidão e humildade. Ora, a humildade aqui é ter um espírito submisso, pronto a aprender aos pés do Senhor. Em Tiago também, não vamos ler o texto porque o tempo está mesmo a fugir, é-nos dito no capítulo 4 e verso 10: humilhai-vos diante de Deus, porque a seu tempo, Ele quê? Vos exaltará. Ou seja, sede submissos à vontade de Deus. E a seu tempo, Ele vos há de exaltar. Continuando, um pormenor também importante que eu gostava de salientar é que quando nós falamos com alguém acerca da palavra de Deus e demonstrarmos este bem-estar interior e esta paz de quem fala das coisas do Senhor sem arrogância, tendo respeito pelas crenças dos outros, podem crer numa coisa, irmãos: muitas barreiras são derrubadas aí. Só pelo facto de sentirmos esse respeito por essas pessoas. E elas também sentem isso. E percebem que estão diante de alguém que as respeita. Então, todas as barreiras que por vezes estão ali para nos separar, elas são derrubadas. E isto tem a ver com a humildade. Percebermos que as outras pessoas têm direito também às suas crenças. Sinceras, erradas, não é isso que está em causa. Agora, o que está em causa é respeitá-las e falar daquele que é o personagem maior das Sagradas Escrituras. E eu tenho a certeza absoluta, quando nós falamos somente de Jesus, ninguém fica indiferente. Ninguém. Quando falamos de religião, se calhar, há algumas diferenças aí. E que às vezes ficam bem acentuadas. Mas quando falamos de Cristo, não. Continuando, havia aqui um dia em que nós falámos de determinação e paciência.
duas características que também nós devemos ter. E eu não pude deixar de pensar, quando estava esta parte, naquilo que aconteceu a 22 de outubro de 1844, em que um grande número de pessoas esperava ansiosamente a volta do Senhor. Às vezes falamos deste acontecimento, mas era tão bom que nós nos pudéssemos, às vezes, colocar na pele dessas pessoas, que viveram a maior esperança das suas vidas. E ela foi frustrada. Sabe-se hoje que muitos daqueles abandonaram a fé, mas um pequeno grupo ficou para perceber o que é que se tinha passado. Eles sabiam que não havia erro nas profecias. Então, houve um erro em quê? Então descobriram que foi no evento em si. E quando começaram a estudar, com muita oração, se calhar com muitas lágrimas, porque eram alvos da troça, do escárnio daqueles a quem eles tinham passado essa mensagem, e sabem, foi através dessa determinação e paciência que foi redescoberta, digamos assim, a verdade do sábado, a verdade do santuário, que é talvez a mais bela doutrina que temos na palavra do Senhor. Tudo isto devido à determinação e à paciência destas pessoas. Nós hoje temos a profecia desvendada diante de nós. E às vezes, para a estudarmos, ainda fica assim um bocadinho confuso. Agora imaginem a alegria que estes homens e mulheres tiveram quando descobriram estas verdades. Voltando à regra de ouro, gostaria só de falar nas ferramentas essenciais e lembrar, portanto, de novo o que é mais importante. Quando nós fazemos um estudo muito profundo dos textos, quando fazemos todo o cruzamento de textos, nós estamos a fazer uma coisa que em teologia se chama exegese de um texto, que é o estudo linguístico, portanto, dos textos. E depois passamos para uma outra fase a que se deu o nome de hermenêutica, que é a interpretação desses mesmos textos. São ferramentas essenciais para que possamos entender. É verdade que quem estuda teologia está bem preparado nessas áreas, mas nós também podemos aprender um bocadinho. E creio que estas lições, ao longo destas 12 semanas, nos deram uma grande ajuda nesse aspecto. Mas volto a referir a oração, a muita oração, é o que faz mover tudo isto. Depois, um exemplo bíblico para terminar. No livro de Atos, nós temos ali o exemplo extraordinário dos judeus na cidade de Bereia. Quando Paulo foi lá pregar, Paulo pregou e diz-nos o texto bíblico que os judeus iam às Escrituras para ver se era assim. A nossa única regra de segurança no que à nossa salvação diz respeito, irmãos, é esta. Isto é muito importante. A regra maior é esta. Muitas vezes eu desafio os jovens com quem privo a fazerem a leitura total da Bíblia, ou seja, o chamado ano bíblico. Há uma coisa que acontece quando alguém faz esta leitura. É que nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sabem porquê? Porque acabam de ler, muitas vezes seria melhor de estudar, porque ler e estudar às vezes não é a mesma coisa. Acabam de ler e estudar a carta de amor do Deus dos céus para os seus filhos. É por isso que ninguém fica indiferente. E terá de haver ali uma transformação. Eu digo-vos que, pela graça de Deus, já fiz algumas vezes e chego a um ponto de pensar, e digo isto com toda a humildade, irmãos, é que quanto mais leio, tenho a sensação que tenho de ler mais para poder conhecer mais. Este é o sentimento que eu tenho. E se alguma vez vocês pensarem que pelo facto de terem ido apenas uma vez, terem feito o ano bíblico, que é o suficiente, não chega.
Nós teremos que ter uma comunhão diária com Deus através da sua carta. Se o fizermos, podem crer, não nos deixaremos enganar. Porque a palavra de Deus, como disse, é a carta que vem do nosso Pai de amor. Eu creio que chegamos ao fim do tempo. Resta-me desejar a todos então um santo e feliz sábado.